Onde está Deus? Exemplos. José, em casa de Potifar, teve um procedimento irrepreensível e foi tão obediente a seu amo que este o constituiu administrador de todos os seus bens. Deus, em atenção a José, abençoou a casa de Potifar e multiplicou os seus haveres. Porém, a mulher de Potifar era má e procurou induzir José a um pecado grave. Contudo, José não o cometeu, dizendo: Como posso eu fazer este mal e pecar aos olhos de Deus? A péssima mulher acusou-o então injustamente ao marido, que, dando-lhe crédito, mandou José para a prisão. Todavia, Deus fê-lo libertar, concedendo-lhe que pudesse explicar o sonho de Faraó, e foi constituído superintendente do reino do Egito, ao qual garantiu os cereais necessários para o tempo da carestia. A casta Susana. O pensamento da presença de Deus salvou também do pecado uma mulher hebreia de nome Susana, que durante a escravidão vivia com seu marido em Babilônia. Dois velhos judeus pretenderam induzi-la a cometer um grave pecado, com o pretexto de que ninguém a via e ameaçando-a, em caso contrário, de a acusarem como culpada de um delito pelo qual seria condenada à morte. Susana, soltando um suspiro, disse: Bem melhor é para mim morrer do que pecar na presença de Deus. Os dois velhos acusaram-na, e ela, não obstante os seus protestos, foi condenada à lapidação. Porém, Deus a salvou por intermédio de Daniel, que descobriu a mentira dos dois velhos e a inocência dela. Por esse motivo, foram ambos condenados àquele mesmo suplício a que queriam condenar Susana. Está aqui Deus. O menino dizia à sua irmãzinha: Não está agora ninguém em casa. Vamos buscar uns bolos que a mamãe ali tem e os comamos. Não, respondeu a irmã. Não é verdade que não esteja aqui ninguém. Está aqui Deus, pois está em toda parte. E eu não quero fazer pecados na sua presença. Esta menina tinha razão. Imitai-a e não cometais nunca o mal na presença de Deus. 8. Deus existiu sempre? Resposta: Deus existiu sempre e sempre há de existir. Ele é o Eterno. Explicação: Nós começamos a existir há poucos anos, 10, 12 ou pouco mais. Um dia deixaremos de existir, pois havemos de morrer. Com Deus não foi assim. Não começou a existir e não há de morrer, pois é eterno. Para entender esta resposta, é necessário conhecer a significação destas três palavras: eterno, imortal e mortal. Diz-se eterno o que não começou a existir nem jamais deixará de existir. Ou, por outra, o que existiu e existirá sempre, o que não teve princípio nem terá fim. Imortal, o que começou a existir, mas que nunca morrerá, nunca deixará de existir, o que teve princípio, mas não terá fim. Mortal, o que começou a existir e que um dia morrerá, deixará de existir, o que teve princípio e há de ter fim. Deus, ensina o catecismo, existiu sempre e sempre há de existir. Ele, e só Ele, é o Eterno. Não teve princípio e não terá fim. Que é que começa a existir? Começa a existir o que antes não existia. Deus existiu sempre, não teve princípio. Antes dele, nada existia. E há de existir para sempre, nunca morrerá.
A nossa alma começou a existir quando Deus a criou, mas jamais deixará de existir. No futuro existirá sempre, e por isso se diz imortal, que não morrerá nunca. O mesmo se diz dos anjos. Pelo contrário, o nosso corpo, que não só começou a existir, mas ainda um dia há de morrer, disse que é mortal. Como mortais são também todos os outros seres vivos, pois começaram a existir e todos estão sujeitos à morte. Prática. Deus quis, de algum modo, nos fazer participar da sua vida eterna, porque nos deu uma alma imortal que jamais morrerá e que viverá para sempre, e porque, no fim do mundo, há de ressuscitar o nosso corpo para nunca mais morrer e para ser imortal como a alma. E é desígnio de Deus que vivamos então com Ele na glória. Sejamos, pois, virtuosos. Amemos a Deus para merecermos viver com Ele a vida imortal, isto é, participarmos da sua vida eterna.